O sudário de Turim é frequentemente apresentado como um suposto pano que envolveu o corpo de Jesus após a sua crucificação. No entanto, há fortes razões científicas e históricas para concluir que se trata de uma falsificação medieval. Nós vamos ver alguns pontos principais aqui que sustentam essa posição. O primeiro é a datação por carbono 14. Em 1988, 3 laboratórios independentes, Oxford, Zurique e Arizona, realizaram uma datação por carbono 14 no sudário, ou seja, determinaram que ele foi fabricado em 1260 em 1390 da Era Comum, muito depois da época de Cristo. Este resultado foi publicado na revista Nature, uma das mais prestigiadas do meio científico. Embora alguns questionaram que as amostras testadas era representativa ao tecido inteiro. Porém, não há evidências científicas que contrapõem, que invalidem o estudo feito no sudário. Significa que o estudo estava certo. E o segundo é a ausência de registros históricos. Se o sudário fosse realmente autêntico, por que não encontramos nos primeiros séculos referências sobre ele? Você não vê nos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, o primeiro registro confiável do sudário aparece na Idade Média, quando um cavaleiro francês do século XIV, chamado Geoffrey de Chamny, ele apresentou como uma relíquia. Antes disso, não houve menção alguma a tal pano, nem por escritores cristãos e nem por inimigos do cristianismo. O que seria estranho caso fosse uma relíquia tão extraordinária. E a terceira é a contradições com os evangelhos. O sudário de Turim retrata uma única peça que cobriu o corpo inteiro de Jesus. No entanto, os evangelhos indicam que ele foi envolvido por múltiplos tecidos. Em João, no capítulo 20, verso 7, quando Pedro entra, ele vê ali um lenço separado dos demais panos que cobriam o corpo de Jesus. Isso entra em contradição com o formato do sudário, porque eram vários. Inclusive, o que estava no rosto era separado do que estava no corpo. E a quarta são as técnicas artísticas da Idade Média. Os traços da figura do sudário mostram um estilo anatômico que lembra com a representação artística do século XIV. Além disso, experimentos indicam que as substâncias como pigmento de óxido de ferro, colágeno animal, podem ter sido utilizados para criar a imagem. A hipótese que a imagem foi feita por meio de um método artístico medieval é mais plausível do que qualquer outra explicação sobrenatural. Os supostos aspectos sobrenaturais, esses supostos são explicáveis, na verdade, porque muitos defensores do sudário de Turim, eles afirmam que ele contém propriedades inexplicáveis, como a tridimensionalidade, como o detalhe das feridas. Mas, no entanto, esses experimentos científicos mostram que esses efeitos semelhantes podem ser produzidos por processos naturais ou artísticos, como a aplicação de pigmento sobre o tecido e até o envelhecimento das fibras. Ou seja, a conclusão é que o sudário de Turim ele não resiste à análise histórica, científica e teológica. A sua origem é medieval. A falta de registros antigos e as inconsistências com os costumes de funerários da época e os evangelhos reforçam a tese de que o sudário é uma falsificação da Idade Média. Dados a favor da hipótese de que o sudário é uma pintura. O estilo da imagem é típico dos retratistas medievais, cabelo longo, barba, etc. E as medidas do corpo discordam bastante da biometria normal humana.
A cabeça é desproporcionalmente pequena e os braços, que coincidentemente aparecem cruzando sobre a região genital, quase alcançariam os joelhos se fossem esticados. Experimentos feitos por Vignon em 1902, com corpos reais e sudários feitos do mesmo material, mostraram que o linho novo absorve muito pouca umidade do suor e do sangue, e que é impossível obter uma imagem perfeitamente bidimensional e não distorcida da face e do corpo, onde aparecem simultaneamente todos o nariz, olhos, o bigode, a boca, a testa, sobrancelha, os cabelos e a barba, simplesmente através do contato com o pano. A intensidade da imagem varia de acordo com a distância do corpo do sudário, sugerindo que não houve contato direto entre ambos. A ideia de que o sudário representa uma evidência histórica de Cristo é totalmente questionável. Mesmo que fosse a imagem de um corpo torturado pela crucificação, que provas existem que ela seria de Cristo? E por que esse importante sudário somente apareceu por volta de 1300? Onde ele estava antes disso? O interessante também seria analisar as tais ditos sangue da cabeça do personagem. Aqui nós temos uma demonstração de um sangue escorrendo. Logo, se um pano que envolveu o rosto, que já estava sangrando ou estava cheio de sangue devido aos açoites e a coroa de espinhos ali, no tecido, obviamente, o sangue não era para estar escorrendo, indicando que também isto se trata de uma pintura, de uma falsificação. E outros tipos também que apareceram nesse período, como o véu de Verônica, por exemplo. Então os cristãos acreditam que isto aqui é o véu que uma mulher, ela enxugou o rosto de Jesus, pegou pano e enxugou, secou o rosto de Jesus e apareceu o rosto disso aqui, dessa forma. Isso é que os cristãos acreditam. Também que dizem que esta coisa é o prepúcio de Jesus. Ou seja, e milhões de cristãos vão e reverenciam e pagam para poder ver isto como um pedaço do pênis de Jesus. Significa que ele não apodrece nem entra em decomposição, mas resistiu até hoje. E muitos acreditam nisso. Sensacional. O sangue santo. Eles acreditam que isto seria o sangue de Jesus. Ou seja, até hoje o sangue está lá, numa taça. E os crentes acreditam. Milhões de cristãos vão para poder ver, pagam para poder ver, acreditando ser o sangue santo. É uma representação que dizem ser da cruz. Ou seja, eles pegam um pedaço de pau e dizem para os cristãos que são pedaços da cruz de Cristo. E tinha que ser dele. Não poderia ser de qualquer outra cruz que já existiu ou depois de Jesus. Tinha que ser de Jesus. E eles acreditam. Seria a túnica de Jesus. Olha as pessoas ali olhando com admiração, pessoas que vêm de longe, de vários países, para poder ver um pedaço de pano velho, a qual o líder religioso, ele diz que foi a túnica que Jesus vestiu. E o que eles vão fazer? Eles vão atrás para analisar, buscar fundamentos históricos, arqueológicos? Não, eles acreditam. Esses são os crentes.